Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar. Iera, 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 iera. Sei que o seu coração dói, sei, e o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar. O amor de Deus em mim está também em você. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Iera, 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 iera. O amor de Deus em mim está também em você. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Iera, 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 iera. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Essa oportunidade de estabelecer um contato, uma oportunidade de estarmos juntos ao redor dessa palavra que nos faz crescer, ao redor dessa vida que é viva em nós e que nós fazemos questão de anunciar. Você sabe que, para mim, o anúncio do Evangelho sempre passou por essa oportunidade, por essa compreensão. Eu compreendo que o bem que Deus me faz, eu conto aos outros. Não é à toa que o testemunho é uma das mais eficazes formas que nós temos de evangelizar. Porque quando Deus fez um bem na sua vida, e você comunica este bem que Deus fez na sua vida àqueles que você encontra, você faz uma propaganda natural. Desculpe-me até a expressão, propaganda, porque parece que nós estamos comercializando. Não. Você faz uma propaganda natural e positiva dos efeitos de Deus na sua vida. Porque às vezes nós que somos pessoas de igreja, que
buscamos uma espiritualidade, uma religiosidade, e que encontramos essa espiritualidade dentro do contexto da religiosidade, muitas vezes nós somos vistos com muito descrédito. Não é à toa que, durante muitos anos, a sociedade acabou criando, né? A gente sabe, por exemplo, fazer um recuozinho. Durante o período do Renascimento, aquela época em que as ciências iluminaram o mundo, o poder religioso ficou muito desmoralizado. A experiência religiosa, para muitos, se tornou uma experiência menos qualificada. Somente a razão poderia responder aos homens os seus problemas. E retiraram Deus da história. Esse recuo que nós fazemos para compreender, nos coloca dentro de uma época em que ser religioso era até um pouco sinônimo, não era uma coisa interessante, sinônimo de uma coisa menos qualificada. Crer em Deus acabava apresentando a pessoa como quase que, com perdão da palavra, né, meio idiotizada. O Renascimento, as luzes, o iluminismo. O iluminismo trouxe para o nosso tempo, para aquela época, uma reflexão que em muitos momentos expulsou Deus da história. E a única forma que as pessoas tinham de comunicar esse Deus era por meio do testemunho. Olha, vocês podem até dizer que Deus não existe, a luz da razão prevalecendo e retirando a dimensão mística da vida, poderia muito bem, mas na minha vida ele atua, na minha vida ele aconteceu. Por isso que muitos testemunhos foram importantíssimos na época do iluminismo. Se tornaram marcantes para muitos ouvir a história daquelas pessoas que verdadeiramente experimentavam Deus. Essa música que a gente canta, né? É uma oportunidade que a gente tem de comunicar ao outro o bem que Deus fez em nós. Isso é evangelizar. Evangelizar é oferecer ao outro um pouco do bem que Deus nos fez. Por isso que o nosso testemunho é tão fundamental na experiência da evangelização. Sempre que nós vamos para a palavra de Deus, e ela está aqui sempre como uma referência para nós, porque nós pautamos a nossa vida nela, essa oportunidade que nós temos de ter o contato com o Evangelho, de sermos transformados por este Evangelho, quando nós contamos aquilo que o Evangelho já transformou na nossa vida, a gente motiva outras pessoas a buscarem o mesmo caminho. E é bom que seja assim, minha gente, porque aí nós saímos da dimensão teórica, nós vamos para a dimensão prática da vida, da religiosidade que gera a espiritualidade. Quando a religiosidade ela sai das prisões da teoria, aí sim nós temos uma espiritualidade sendo construída. Eu me equivoquei, eu falei do Renascimento, a época do Renascimento não, eu queria dizer a época do Iluminismo, que foi a época em que o florescimento das ciências acabou colocando Deus dentro de um descrédito. E você poderia pensar, uai padre, mas parece que hoje nós vivemos um momento muito semelhante. Sim, há pessoas que tentaram explicar a vida a partir da razão. E racionalizaram tudo, mas perceberam que existiam dimensões que a razão não podia responder, não podia explicar. E aí nós estamos no contexto da fé, que é natural no ser humano. Uma pessoa, por mais racional que ela seja, sempre há nela um espaço para essa dimensão da transcendência. O que é a transcendência? Aquilo que extrapola o que é material. É aquilo que não pode ser compreendido nem ser abarcado pela razão. O contato com a palavra de Deus nos coloca numa dimensão racional. Sim, eu posso
Eu preciso da minha razão para ler e compreender o que está escrito. A partir da minha razão eu faço uma hermenêutica, isto é, uma interpretação contextualizada. Eu sei, pelos recursos da inteligência, quando este texto foi escrito, qual era o contexto em que este texto foi escrito. Isso é racional. Eu sei estudar, eu posso estudar racionalmente o texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas. Eu posso estudar racionalmente as cartas de Paulo. E não preciso nem ter fé para isso. Agora, a experiência que nós estamos dizendo, por isso nós demos o exemplo, que eu parto do que a razão me proporciona, para depois abrir as portas que só a fé pode me oferecer. É o castelo interior. É quando eu entro dentro do significado dessa letra, desta palavra, que a razão não pode explicar. É aquilo que o Evangelho provoca em mim e que a minha razão não pode explicar. As luzes da razão não são capazes de esclarecer o que o Evangelho provoca em mim. Por que eu sinto o desejo de ser melhor quando tomo um contato com a palavra de Deus? Porque aqui eu já tenho a força do Espírito agindo em mim. Sobretudo no Evangelho, quando nós proclamamos na missa, é a presença real de Jesus. É presença real. Ainda outro dia, durante um retiro que eu pregava, eu refletia sobre a seriedade disso. Deus nos chegando por meio da presença real de seu Filho, através da palavra. E sabe, minha gente, a palavra é que transforma a nossa vida. Deus criou o mundo por meio da palavra e Ele continua transformando o mundo por meio da palavra. E nós que acreditamos em Jesus, somos recriados e transformados a partir da sua palavra. Ele fez isso na vida de muitos. Eu até tenho aqui um evangelho, vou colocar os óculos que eu já estou ficando meio cego. No Evangelho de Marcos há um encontro em que Jesus, depois de deixar a região de Tiro, passando ali pela região da Sidônia, ele continua até o Mar da Galileia. Quem já foi a Galileia, a Israel, né? E desceu ali a região da Galileia, onde Jesus nasceu e viveu, vai saber exatamente como é que funciona esse roteiro. Tudo era feito a pé. Não eram distâncias muito longas. E por isso Jesus fazia isso caminhando. Ele atravessou a região da Decápole e trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar. E pediram que ele impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. Cheios de grande admiração, diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Veja bem, este homem ele foi favorecido duplamente por Jesus. Ele era surdo, ele era mudo, e certamente essas duas deficiências o limitavam muito. E ao despertar neste homem, ao despertar neste que até então trazia essas deficiências, a cura, Jesus o torna um testemunho vivo. Tanto é que é interessante, por motivos que nós poderíamos, né, falar demoradamente, por que Jesus insistia tanto que não contassem o que havia acontecido com eles? Não vamos entrar neste caso. O fato é que aquele que era beneficiado
nunca se calava. Ele saía proclamando o bem que havia recebido de Jesus. Os testemunhos eram os caminhos, né? Por onde outras pessoas podiam chegar até Deus. Eu sempre penso isso. Quando eu dou um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, eu ofereço um caminho para que o outro também caminhe e faça uma experiência semelhante. Nunca é a mesma. A experiência nunca é a mesma. Porque o Deus que acontece em mim, o que Deus faz em mim, Ele vai fazer a partir do que eu sou. Quando Deus acontece em você, Ele vai acontecer a partir do que você é. Então as nossas experiências serão diferentes porque nós somos diferentes. Embora Deus seja o mesmo. É que eu tenho necessidades diferentes. E Deus vai agir de acordo com as minhas necessidades. É tão significativo o que é surdo voltar a ouvir. A surdez é para aquele que tem. Aliás, eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo que a surdez ainda é pior que a cegueira. Porque a cegueira me afasta do mundo. A surdez me afasta das pessoas. Quando eu estou cego, eu deixo de ver o mundo. Quando eu estou surdo, eu deixo de estar com as pessoas. Isso deve provocar uma solidão muito grande, né? Então, ser curado da surdez é ser devolvido às pessoas. Mas a gente poderia pensar, mas eu não tenho essa surdez física, eu não tenho necessidade de ser curado dessa surdez física. Ah, mas eu tenho aquela surdez que me afasta das pessoas porque eu perdi a capacidade de ouvir. A escutatória, né? Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar, mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito, com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, Ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito. Às vezes ouvimos pouco. E por que ouvimos pouco?
Perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Pais e filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente do como é necessário criar a disciplina da escuta. Os filhos precisam ser escutados. Os pais precisam ser escutados. Se a relação não é pautada na disciplina da escuta, a família não é possível. E às vezes, há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar, e nós não criamos a disposição interior, ou até mesmo exterior. Porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós. E aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo o que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Deus nos chega pela palavra daquele que nos ama. Deus nos chega através daquele conselho que nos convida. E como é que você sabe que é uma palavra de alguém que salvar? Quando você percebe que existe uma coerência naquilo que o outro está dizendo. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade. É que nós não queremos assumir que o outro nos falou a verdade. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos disse, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer, e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Estou surdo. Não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta. Não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. Nós que vivemos em comunidade muito tempo, né? Eu particularmente passei minha vida inteira no seminário. O pessoal aqui da Canção Nova que vive em comunidade também, que tem superiores, né? Quantas vezes as pessoas que são responsáveis pela nossa formação tentam nos dizer, tentam nos alertar daquilo que está sendo perigoso para nós, e nós temos um filtro aqui, ó, que não permite a palavra cair dentro do nosso coração. Você já tem uma antipatia daquela pessoa, você já criou uma antipatia por tudo que ela diz, então você não escuta o que ela diz. Isso acontece dentro da nossa casa também. Às vezes nós filhos criamos uma antipatia pelo que o pai está dizendo, pelo que a mãe está dizendo, pelo que o irmão diz. Então a gente fica com essa surdez. A palavra do outro, por mais honesta que seja, por mais assertiva, nos cai como se fosse desnecessária. Isso é um prejuízo muito grande, minha gente, porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, e até quando eu leio, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo porque essa palavra, ela tem uma voz interior. Quando eu passo os olhos pelo texto, há uma voz me dizendo interiormente. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade
de ser tocado pelas palavras. Foi o que Jesus curou neste homem. Curou nele primeiro a surdez, depois despertou a língua para que voltasse a dizer. Isso também é significativo. Ao ser curado da minha surdez, eu reassumo a possibilidade de dizer o que de fato precisa ser dito. E há uma consonância muito interessante. A sabedoria passa pela nossa capacidade de ouvir e também pela nossa capacidade de dizer. O dizer é muito precioso. Eu tenho muito respeito por aquilo que eu digo. Tenho muito respeito pela palavra que eu proclamo, sobretudo aqui neste espaço. Porque eu sei que as pessoas estão ouvindo. E sei também que algumas pessoas se utilizam daquilo que está sendo dito aqui para depois passarem adiante. É uma responsabilidade. Então, eu sei que muitos de nós muitos precisam viver a cura, a dinâmica da cura, da surdez e da fala. Deus precisa curar-nos, arrancar-nos todos os impedimentos que foram colocados pela vida, pelo nosso temperamento, pelo nosso jeito de ser, que nos dificulta ouvir o que precisamos ouvir, e depois destravar a nossa língua para que a gente diga o que verdadeiramente precisamos dizer. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que nos divulga. A gente sabe que o programa Direção Espiritual chega ao conhecimento de muitas pessoas através de outras que telefonam, que dizem, que comunicam. Sabe canção nova? Tem um programa toda quarta-feira, com reprise no sábado. Eu agradeço muito às pessoas que se sentiram beneficiadas pelos efeitos deste programa. Eu volto a dizer, aqui a matéria-prima deste programa é a nossa vida, que às vezes é partilhada, ou às vezes é refletida, sem mesmo nenhuma partilha, nenhuma história, mas a partir do próprio Evangelho, daquilo que Deus nos sugere, ou então daquilo que eu tenho vivido, percebido, sentido, e Deus acaba acontecendo no coração de muita gente. Então nós somos muito gratos a todos aqueles que nos divulgam. Eu sei também que o programa Direção Espiritual é replicado através das redes sociais, com pequenos trechos no Twitter, ou até mesmo o programa inteiro no YouTube, também através do Facebook. São muitas as mídias que hoje as pessoas têm à sua disposição, e eu acho muito interessante que esses recursos, as redes sociais, sejam também utilizados para a gente poder propagar o que nos faz bem. Boa noite, seu Christian. Muito obrigado pela sua presença. Hoje nós estamos aqui em Campos do Jordão, mais uma vez, dando continuidade a essa oportunidade que nós tivemos de vir aqui na semana passada. Já tivemos o nosso programa aqui e hoje também, claro, um programa gravado, mas levando a você um pouco os ares da serra, esse lugar tão bonito, tão especial, que me faz tão bem a alma. Minha gente, eu quero convidar para estarem comigo no dia 18 de março para o Congresso de Homens e Mulheres lá na paróquia do Belvedere. Nossa Senhora Rainha, não é isso? Do Padre Alexandre? Meu querido Padre Alexandre, organizando então para o dia 18, eu tenho uma pregação de manhã e à noite eu tenho um show, no dia 18 de março, então em Belo Horizonte. No dia 8 de abril estaremos em Ribeirão Preto. Vocês que são de Ribeirão Preto e da região estão convidados para estarem conosco. No dia 16, em Frederico Westphalen, é assim que fala, não é? Lá no Rio Grande do Sul. Uma alegria muito grande a gente poder retornar ao Rio Grande do Sul. Pois vai anotando aí você que é de Maceió. Em maio eu estarei aí no dia 5 de maio, é uma sexta-feira. Depois no dia 6 eu estarei em João Pessoa. Depois no dia 9 em Campina Grande. E no dia 14 de maio
em Arapongas, no Paraná. Então você que ouviu falar aí da cidade, que talvez seja próxima à sua, entra no nosso site www.fabiodemelo.com.br. Você vai lá na agenda, você vai clicar na data, você vai ter todas as datas que já estão confirmadas. Sempre que nós anunciamos aqui é porque os shows já estão devidamente confirmados. Porque às vezes você pode estar sabendo, vai ter um show do Padre Fábio aqui, mas ainda não está no site dele, é porque ainda não foi completamente confirmado. Falta algum detalhe de documentação, de negociação, porque isso é tudo muito... há uma burocracia muito grande. Às vezes é um show da prefeitura, é um show do governo do estado, ou até mesmo de organizadores que passam. O escritório que nos atende é um escritório muito profissional e há uma burocracia para ser vencida até a data entrar no site. Então, se já está no site, nós podemos garantir que o show realmente está confirmado. Pode ser que já exista um boato aí na sua cidade, porque às vezes algumas pessoas me perguntam: padre, estou sabendo que o senhor vem aqui e, por exemplo, agora no Carnaval eu vou em Palmas. Já está divulgado, mas como é um evento da prefeitura e a documentação não está totalmente pronta, porque as prefeituras vivem uma burocracia muito grande, né? E está certo, tem que ser assim mesmo, é tudo muito fiscalizado. Então, para o show entrar na agenda do site, é por isso que nem sempre entrou. Estarei em Palmas no domingo de Carnaval, já é tudo certo, mas ainda não entrou no site por causa dessa burocracia que ainda não foi finalizada. Então é assim, entra lá, clica no dia do evento, você vai ter o telefone para você receber as informações com mais detalhes, tá bom? Porque nem sempre eu tenho como fazer isso aqui. Estava vendo aqui, muito dentro desse tema do que às vezes são muitos os pedidos de aconselhamento, né? Eu não tenho pressa de fazer e nem tenho. Às vezes tem programas que eu nem pego nesses papéis. Quando a conversa é boa, eu sei que ela já naturalmente esclarece muitas coisas, muitas perguntas, aquelas que estão aqui. Mas hoje coincidentemente, eu estava olhando aqui no intervalo, eu vi que existe um pedido de reflexão de um homem que tem 30 anos, ele não quer se identificar, a esposa tem 27, eles estão há 5 anos casados e já tem 8 meses em que eles começaram a viver uma crise. Essa crise começou quando a esposa perdeu o interesse pelo sexo. Claro, perdeu o interesse pelo sexo, naturalmente perdeu também o carinho, o que é um prejuízo ainda maior, né? Eu sempre digo que quando você tem uma crise, isso é natural, os casais sabem muito bem disso, eu não estou falando nenhuma novidade. Na vida de casado há crise, sim, do interesse sexual. Mas quando o carinho continua, parece que a crise fica mais fácil de ser superada. Mas aqui não. Neste caso, perdeu também todas as instâncias do carinho. Ficou uma relação muito dura. E ele está dizendo que a ama muito e que por causa deste amor ele ainda não traiu. Mas que ele está sentindo que não terá outra solução a não ser viver a traição. E que, se não houver uma solução para o problema, vai então pedir a separação. Mas ele está dizendo aqui que ele se sente muito torturado por isso, por ver no conflito essa solução tão drástica, porque ele considera o casamento dele sagrado, já disse, né, que ele ama muito a esposa, eles participam ativamente da igreja e entenderia como um grande prejuízo perder, então, este vínculo, desfazer este vínculo. Ele não me disse aqui se tem filhos, mas ele falou dessa crise. 5 anos de casado jovens, né? Ele tinha 25, ela tinha 22, porque atualmente ele está com 30, ela com 27, e ele gostaria que eu comentasse um pouco essa situação deles. Bem, primeira coisa,
que toda vez que nós estamos enfrentando uma crise matrimonial, nós não, eu nunca me casei, né? Às vezes algumas pessoas até ficam dizendo assim, ué padre, o senhor não casou e fica dando conselho para quem casou? Pois é, o ginecologista também, homem, também nunca pariu um filho para poder conduzir um parto. Então a gente está justificado, né? A gente já viu muita gente, casada. Eu nasci dentro de um lugar onde o casamento foi muito bem sucedido, graças a Deus, com todas as dificuldades do meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu, ele era ainda casado com a minha mãe. Então a gente sabe por aquilo que vê, por aquilo que lê, por aquilo que convive. E também é apenas uma palavra, não é uma solução. A nossa reflexão, eu não estou aqui pretensioso, dizendo que estou dando uma solução aos problemas que eu comento. Não, é apenas uma reflexão que pode ou não ajudar. Eu particularmente penso que o casamento, ele só é possível de ser duradouro quando ele passa pela experiência da escuta, quando ele passa pela experiência da fala. Mas eu não estou dizendo que essa fala e essa escuta, ou melhor, vou reformular. Quando eu falo fala, quando eu sugiro que o casamento precisa ter fala e escuta, eu estou falando daquilo que eu chamo de enfrentamento. Muitas vezes nós temos um conflito entre nós não dizemos, nós vamos permitindo que o tempo vá multiplicando as instâncias do conflito e daqui a pouco o conflito ficou muito maior do que nós. Por exemplo, depois de 8 meses de total desinteresse pelo sexo, esse rapaz começa a pensar na possibilidade de desfazer o vínculo por causa disso. Veja bem, minha gente, nos primeiros sinais de desinteresse, a gente tem que conversar. Ou até mesmo para buscar soluções. A mulher, ela funciona com outro mecanismo muito diferente do nosso. A sexualidade do homem é toda para fora, né? A mulher é toda mais interna. E às vezes há um conflito até em relação ao prazer que a mulher sente. Isso aqui vale para todos os que assistem agora. Você já teve coragem de perguntar à sua esposa se ela está satisfeita com a vida sexual que vocês têm? Porque às vezes as mulheres, elas ficam muito caladas, elas passam pelo conflito sem dizerem nada. E depois, porque não se realizam, e por motivos que são diversos, às vezes os homens interpretam a sexualidade muito mais como uma satisfação de uma necessidade biológica, o que é terrível. Na vida matrimonial, o sexo, ele tem que recrutar todas as dimensões do respeito e da sacralidade que o outro tem. E por isso precisamos falar sobre isso, sim. Uma vez eu tive uma oportunidade de conversar com a mãe sobre isso, com a minha mãe. É claro que é difícil. Você pergunta, mãe, como era a sua vida sexual com meu pai? E ouvir da minha mãe o que eu ouvi foi, meu Deus, como essa mulher foi resignada. Você sabe muito bem, Cristian, que às vezes no casamento, a mulher, ela sofre muito por causa da vida sexual. Às vezes ela não tem nenhuma... Como é que nós podemos dizer isso? A mulher, a satisfação sexual da mulher é muito diferente, porque ela requer muito a dimensão do carinho. Você que é marido sabe disso. O quanto a Camila se realiza com você como homem, sobretudo quando você é carinhoso. O carinho, ele faz com que a vida sexual seja muito mais satisfatória. O problema é quando no casamento separa-se a relação genital da relação sexual. Mas, padre, mas são duas coisas diferentes? Sim. A relação genital é aquela que se reduz à dimensão biológica do sexo. E essa pode ser frustrante. A relação sexual, ela engloba o carinho,
ela engloba o todo das pessoas. E quando no casamento não se fala sobre isso, quando não se tem esse enfrentamento, é possível que essas insatisfações fiquem registradas, fiquem guardadas, e em algum momento isso vai se manifestar da pior forma, que é o total desinteresse pelo outro. Porque quando uma das pessoas que compõem essa relação sente-se desrespeitada ou até objetificada pelo outro, porque o que é a objetificação? Quando alguém na relação sexual percebe que ela foi apenas uma instância biológica de satisfação. Acabou o sexo, ou aquele sexo quase que animalesco, sem carinho, sem respeito, isso tem prazo de validade. O que faz a vida sexual de um casal ser frutuosa é quando ela nunca perde a dimensão do afeto, do carinho. Aí é verdadeira vida sexual. Não se limita a ser uma vida genital. Não se limita a ter uma relação genital, mas tem uma relação sexual. Aí volto a dizer, se a gente não está habituado a falar do que nos conflitua, o outro não vai saber o que está acontecendo. E aí, minha gente, vale para todas as dimensões da vida familiar. Se nós não colocamos os problemas de forma organizada e ordenada, eu até costumo dizer que a gente precisa criar situação para falar do problema. Que às vezes a gente quer resolver o problema dando um grito e saindo da porta, pela porta fora. Não. Isso não resolve o problema, isso não é comunicação. Às vezes nós queremos resolver os nossos conflitos com os nossos filhos aos gritos, no momento que não é apropriado, num formato que não é apropriado. Às vezes marido e mulher querem resolver os seus conflitos sexuais também quando os ânimos estão exaltados. Não. Marca um jantarzinho, né? Organiza alguma coisa na sua casa só para você e ele. Ou quando é seu filho que está precisando ouvir alguma coisa. Meu filho, vamos sair comigo hoje? Só nós dois? Vamos jantar fora? Mas cria a situação. Não permita que o celular fique ali no meio, interrompendo a comunicação entre vocês. Olha, nós vamos desligar o celular, porque nós vamos ter meia hora de conversa. Durante meia hora você não responde seus WhatsApps, você não vê as suas redes sociais, e eu farei o mesmo, porque eu preciso ter uma conversa séria com você. Você estabelece o momento, você marca no tempo que houve uma conversa para discutir um determinado assunto. Aí sim, a escuta e a fala ganham uma outra autoridade. Mas nós muitas vezes queremos resolver os conflitos, os problemas, sem termos criado a situação. Nós queremos resolver os nossos problemas sem falar e sem ouvir do jeito certo. Porque há um jeito certo de dizer as coisas. Às vezes nós vamos dizer algo muito pesado, muito difícil, e nós podemos fazer isso sem que isso pareça tão afrontoso ao outro. Vai depender da forma como nós fazemos. Um sorriso nos lábios para poder falar com mais serenidade, o tom de voz, tudo é um aprendizado. Posso dizer coisas pesadas ao outro e ele me ouvir de um jeito leve. O conteúdo era pesado, mas eu busquei uma forma de dizer leve. Eu, particularmente, acho que o formato da nossa comunicação precisa diariamente ser analisado e percebido. Nós muitas vezes não fazemos uma crítica da nossa maneira de falar. E às vezes também não nos perguntamos se nós estamos sabendo ouvir. Se a gente não sabe falar, se a gente não sabe ouvir, nós teremos muita dificuldade de ter relações saudáveis com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas, com nossos irmãos e até mesmo com nossos amigos. É um aprendizado. E eu acho que a nossa vida cristã,
ela perpassa todas as nossas dimensões, inclusive me ensinando um jeito de falar, um jeito de ouvir. Eu, porque sou cristão, devo ter um jeito específico de ouvir o outro. É meu empenho, é meu desafio. E a gente sabe muito bem como é interessante, como nos faz bem encontrar alguém que sabe ouvir. Às vezes nós andamos longas distâncias para termos a oportunidade de encontrar uma pessoa que é especialista em escutatória. Da mesma forma como andamos longas distâncias também para escutar uma pessoa que sabe dizer. Aquela pessoa que parece que abre um caminho na nossa alma com a palavra que diz. São as pessoas naturalmente conselheiras que se exercitaram nessa arte. Mas isso não vem da noite para o dia, não. É exercício. Eu, por exemplo, se o Christian vem me falar de um problema, se ele vem me contar uma situação que está pesada, está difícil para ele, eu posso, num primeiro momento, já criar uma indisposição de ouvi-lo. E não vou ouvir, ainda que eu escute tudo que ele me disse. Porque o ouvir é diferente do escutar. Não é? É mais profundo. Você escutou o que eu disse? Escutei. Mas você me ouviu? Não, eu não ouvi. Porque aquilo não repercutiu dentro de mim. É apenas uma informação que eu não processei porque não senti junto com ele. Eu só ouvi quando eu senti o que ele me disse. Porque quando eu sinto, eu de fato me envolvo. Se eu não sinto, não houve envolvimento. Quantas vezes você tenta dizer alguma coisa ao seu marido e você percebe nitidamente que ele não está sentindo com você? Então o problema continuou sendo só seu, muito embora o problema o envolva também. É uma dificuldade no relacionamento que ele tem um nível de responsabilidade, mas você diz para ele e ele não ouve o que você diz, porque ele não sente com você. A solidão só termina, minha gente, quando nós percebemos que o outro está sentindo com a gente. Quando o outro foi capaz de assimilar as suas palavras e lhe dar um feedback, lhe dar um retorno. Geralmente com palavras que começam assim: eu compreendo o que você está dizendo, reconheço que eu também tenho uma parte neste erro, vamos lutar juntos. Vou fazer de tudo para ficar atento, para que isso que está errado entre nós possa ser reencaminhado, possa ser consertado. Agora, se o outro não sente comigo o que eu estou dizendo para ele, o problema continua sendo só meu. Aí a sensação de solidão continua me atormentando, continua me dificultando, e o vínculo deixa de ser, ele deixa de existir. Embora continuemos casados, embora continuemos irmãos, continuemos mãe e filho, pai e filho, amigos, o vínculo continua no seu nome, mas não continua na sua prática. Ele não tem repercussões na prática. Toda vez que nós somos confrontados por uma realidade que de fato nos diz respeito, a honestidade que nós precisamos ter é considerar aquilo que está sendo dito para nós. É uma questão de honestidade. E uma questão de amor ao outro também. Se eu amo, como esse rapaz ama essa mulher, é preciso que o enfrentamento seja uma manifestação do amor. Às vezes nós não acreditamos no amor enquanto enfrentamento, que é justamente dizer a verdade para o outro. Colocar o outro a par de tudo aquilo que você está sentindo sozinha. E este enfrentamento, ele encaminha as soluções. Vamos pedir a Deus hoje a graça de também sermos curados como este cego foi. Desculpe-me.
como este surdo e mudo foi. Eu também preciso ser curado na minha capacidade de ouvir. Às vezes eu escuto muito mal. Eu escuto, mas não estou ouvindo. Eu preciso ter a sensibilidade de sentir com o outro. Pode ser que você também viva o mesmo limite que eu. Você também perceba esse limite em você. Nem sempre você consegue se envolver com aquilo que o outro está lhe dizendo. E por isso você não leva a sério. Muitas transformações deixaram de acontecer na sua vida. Você deixou de contribuir com o funcionamento familiar porque você não faz questão de ouvir o que os outros estão dizendo. Você só escuta, mas não ouve. E às vezes o seu casamento, a sua relação familiar, a sua filiação, a sua maternidade, a sua paternidade, a sua fraternidade, sua amizade, poderá ser muito melhor se você tiver a coragem de deixar cair as escamas do ouvido. E também ser curado na maneira de falar. Pode ser que você esteja machucando muito os outros quando você diz. Pode ser que sua fala esteja muito arrogante, que você esteja muito cheio de razão. Você não ganha muita coisa com isso. Pelo contrário, às vezes você perde a confiança do outro. É muito difícil acreditar numa pessoa arrogante. Quando nós somos arrogantes, nós perdemos a nossa autoridade. Nós perdemos a capacidade de comunicar. Ninguém gosta de ouvir uma pessoa arrogante. Às vezes nós estamos com toda a razão, mas nós somos tão arrogantes quando nós dizemos que nós retiramos toda a autoridade do que a gente está dizendo. Aí parece mentira o que nós falamos. Nas nossas relações de trabalho, a gente não ganha nada com a arrogância. Agora a gente ganha com a palavra conselheira, com a palavra amorosa, com a palavra que demonstra um interesse pelas soluções, pela palavra que demonstra um desejo de encaminhar o melhor para nós. E por que a gente insiste num formato que não ajuda a resolver? Por que insistir num formato, num jeito de ser gente que não contribui em nada nos meios onde nós frequentamos? Vamos deixar cair por terra a arrogância da palavra. Vamos aprender os formatos mais amorosos. Volto a dizer, há uma forma de dizer coisas pesadas, sérias, graves, de um jeito leve, de um jeito amoroso. A gente ganha muita confiança do outro quando nós abrimos mão da nossa arrogância. É a verdadeira liderança. O líder é aquele que é capaz de convencer os outros do bem que ele propõe de forma leve e de forma serena. E é muito bom a gente ser liderado por pessoas assim, que são capazes de propor desafios, mas com leveza. Por isso que nós somos fascinados pela palavra de Jesus, que continua nos motivando coisas muito difíceis, porque não mudamos uma vírgula do que Jesus nos propôs. Continua sendo dura a palavra do Evangelho. Continua sendo muito difícil a proposta que Ele nos fez. Mas Ele o fez de maneira tão amorosa, de maneira tão carinhosa, tão misericordiosa, que ainda hoje nós continuamos acreditando na possibilidade de que essa proposta só nos faça bem. Como nos disse o Evangelho de hoje. Jesus passou fazendo o bem. Foi só o que Ele fez, o bem. Quando ouviu e quando disse. Queiramos a mesma coisa. Façamos do mesmo jeito. Porque nós vamos fazer muito bem àqueles que passarem por nós. Ou porque nós ouvimos certo, ou porque dissemos o que precisava ser dito. A salvação do outro passa, muitas vezes, pela nossa capacidade de ouvir e pela capacidade de dizer. E a nossa salvação também nos chega quando alguém nos ouviu do jeito certo, ou então nos disse o que precisávamos ouvir. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.
O amor de Deus em mim está também em você. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está livre em nós, tem o nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz.